tá? Vou precisar continuidade, eu acho que daqui a pouco. Então, bem, essa função ela tem limite no zero. E eu vou ver qual é o limite de f de x com x tendendo a zero. O que é que você acha? Se o x tende a zero, para onde é que vai f de x? F de x ou é x ou é menos x. Então isso vai para onde? Para zero. Tá? Mas eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Dado epsilon positivo, com delta igual a epsilon, tem-se. Com delta igual a epsilon, tem-se. O quê? O delta é positivo e x no domínio da f, ou seja, x real, e x menos zero, menor do que delta, maior do que zero. Quem é isso aqui, hein? Quem é o módulo de x menos zero? É o módulo de x. Só que o módulo de x é o módulo de menos x também. Então, qualquer situação você tem módulo de menos x menor do que delta, que é o epsilon, e módulo de x menor do que delta, que é o epsilon também. Ou seja, o f de x em módulo é menor do que epsilon. Isto é, o módulo de f de x menos zero é menor do que epsilon. Porque em qualquer situação, menos x e x, se o x é menor do que delta, se a distância de x a zero é menor do que delta, o módulo de menos x e o módulo de x são menores do que epsilon. Só que dependendo de quem seja o x, isso aqui é o f de x, isso aqui é o f de x. Ou é menos x ou é x. Então, qualquer que seja a situação, você vai ter isso. Entendi? Isto diz o quê? Isto diz que zero é quem? É o limite de f de x com x tendendo a zero. Ou seja, o limite da f no zero é zero. Ok? Ok? Agora vamos pegar um p diferente de zero. E eu vou provar para vocês que a função f, não possui limite no p. A função f não possui limite no número real p. Tá? A função f não possui limite no número real p. Por quê? Aí vou usar a minha proposição lá, essa proposição aqui. Proposição que diz o quê? Se duas funções coincidem num conjunto A, do qual P é ponto de acumulação, e as duas têm limite em P, os limites são iguais. Então é fácil, ó. Tem-se duas coisas, ó. Tem-se f de x, ó. Bem, dado P diferente de zero, antes vem isso, vamos organizar. Dado P diferente de zero, eu tenho duas coisas. Vou botar um tem-se aqui. Não, botar esse tem-se não, vocês já estão entendendo. Dado P diferente de zero, o P é ponto de acumulação do conjunto dos números racionais e também é ponto de acumulação do conjunto dos números irracionais. Agora você tem o seguinte, olha o que é que você tem. Tem-se duas coisas. Quem é f de x? F de x é x, qualquer que seja x aonde? Qualquer que seja x em quê? E f de x é quem? É menos x, qualquer que seja x pertencente a R menos Q. Daí, você tem o seguinte, ó. Vamos para essa primeira igualdade aqui. O P é ponto de acumulação do conjunto dos números racionais. As duas funções coincidem nesse conjunto. A função identidade e a f. Qual é o limite da f? Qual é? Por hipótese, é não. Então, calma lá. Estou desorganizado hoje, né? Tá? Dado P diferente de zero,
Tá? Ok. P é ponto de acumulação dos racionais e P é ponto de acumulação dos irracionais. Agora eu quero construir meu absurdo. Quero construir o absurdo. Mas absurdo de quê? Tem que dizer absurdo de quê? Supor que a F tem um limite real em P. Tá? Tá bom? Vamos lá. Suponha, tá? Cadê o meu? Tá ali. Suponha. Agora vamos aqui, ó. Suponha a existência de L real com L igual ao limite de F em P. Tá? Então, nós tem-se o seguinte, duas coisas. F de x é igual a quê? A x, qualquer que seja x, pertencente a quê? E f de x é igual a quê? A menos x, qualquer que seja x, pertencente a R menos Q. Daí, você vai ter duas conclusões. Agora sim, olha aqui. A função f coincide com a função identidade no conjunto dos números racionais. Conjunto este do qual P é ponto de acumulação. E as duas têm limite. Qual é o limite da identidade em P? P. E qual é o limite da F em P? L, por hipótese. Pela hipótese do absurdo. Então, eu tenho que L é igual a P. E, olhe para cá, análogo. A função f e menos a identidade coincidem no conjunto dos números irracionais, do qual P é ponto de acumulação. E as duas têm limite em P. Qual é o limite da f em P? L, por suposição. E qual é o limite de menos a identidade em P? Menos P. Então, os limites são iguais. Ou seja, L é igual a P e L é igual a menos P, onde P é um número diferente de zero. Isso é o quê? Absurdo. O que é um absurdo? Que é um absurdo. Portanto, no caso em que P é diferente de zero, não existe L real tal que o L é o limite de F em P. Tá? Então, essa função ela só tem limite no zero. E em nenhum outro ponto ela tem limite. Tá? Nenhum ponto ela tem limite. A não ser no zero. Agora, deixa eu apagar aqui para dar para vocês a definição de continuidade. A frequência, cara, o pessoal tá com fome. Deixa eu passar aqui a frequência. Não passei a frequência ainda, não? Ô, caba ruim. E esse professor Romildo. Vai lá. Manda ver aí. E vá comer que saco vazio se põe em pé. Almoçar. Vamos lá. Então. Só para estudar a calma. Encher o bucho para estudar a calma. Definição. Definição. Sejam f uma função
e P é um número real. Nós dizemos que F é contínua em P quando P pertence ao domínio de F, é a primeira condição de continuidade. Primeira condição de continuidade de uma função num ponto P é que esse ponto pertence ao domínio da função. E, dado epsilon maior do que zero, ou seja, I, qualquer que seja epsilon maior do que zero, e para cada epsilon maior do que zero, talvez seja melhor, e para cada epsilon maior do que zero, talvez fique melhor assim, psicologicamente falando, para cada epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que x no domínio da F e x menos P em módulo menor do que delta, isso implique f de x menos f de P menor do que epsilon. Bem, alguma semelhança com a definição de limite? Sim. Qual é a diferença? Não está maior ou igual a zero. Maior. Maior ou igual não. Maior que zero. Tá? Se tivesse maior ou igual, não está maior ou igual. Porque o módulo já é maior ou igual. Tá? Mas não tem maior do que zero. E aí eu digo para vocês o seguinte. Essa definição diz, eu não vou fazer, está nas notas, sei. Se um ponto pertence ao domínio de uma função e é ponto isolado desse domínio, a função automaticamente é contínua nesse ponto. Tá? O que é um ponto isolado de um conjunto? É um ponto no conjunto que não é ponto de acumulação. Portanto, se ele é um ponto do conjunto e ele não é ponto de acumulação, existe uma vizinhança aberta e estrita dele que não intersecta o conjunto. Ou seja, existe uma vizinhança aberta dele, de modo que ele é o único ponto do conjunto nessa vizinhança. Por isso é que é chamado de ponto isolado. Tá? E daí sai que se um ponto é um ponto isolado do domínio de uma função, isto é um ponto no domínio que não é ponto de acumulação desse domínio, a função é contínua nesse ponto. E aí eu remeto à matemática discreta. Toda função cujo domínio é um subconjunto de R, um domínio discreto, o que é um domínio discreto? O que é um conjunto discreto? É que ele é formado somente por pontos isolados, tá? Então, se uma função tem seu domínio como discreto, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Mas isso não tem interesse nenhum no cálculo. Tá? Pode ter lá na matemática discreta. Tá certo? Tá bom? Não interessa. O que interessa é isso aqui, é essa proposiçãozinha aqui, que relaciona limite com continuidade. Que diz o seguinte: sejam f uma função e p um número real. Se p é ponto de acumulação do domínio de F, então a função F é contínua em P se e somente se duas coisas acontecem. P pertence ao domínio de F e
limite de f de x com x tendendo a p, isso é igual a f de p. Lembre-se, só faz sentido menção ao limite de uma função num ponto se o ponto é ponto de acumulação do domínio da função. Tá? Então, no caso em que P é ponto de acumulação, e aí faz sentido fazer menção ao limite da função no ponto, a função será contínua nesse ponto, se somente se esse ponto pertence ao domínio da função e o limite da função no ponto é igual ao valor da função no ponto. Ou seja, quando as duas coisas coincidem, você diz que a função é contínua nesse ponto. Tá? Tá bom? Por quê? Você diz não. Quer dizer, a f é contínua em P se e somente se isso aqui acontece. E por causa do vício de cálculo que eu tenho, eu acabei dizendo isso. Mas, na realidade, isso aqui é uma proposição. O que muitos textos de cálculo trazem como definição, se você olhar o James Stewart, ele usa isso aqui como definição. Porque ele não faz menção a ponto de acumulação, porque para ele tudo é ponto de acumulação do domínio. Onde eu vou calcular limite é ponto de acumulação. Ele já faz. Então, isso aqui, ó, isso aqui para a gente, daqui por diante, para você provar que uma função é contínua num ponto, você vai ter que provar essas duas coisas. Que P está no domínio e o limite da função no ponto é o valor da função no ponto. Sabe por quê? Porque de agora em diante, toda vez que eu fizer menção à continuidade de uma função num ponto, eu estou me referindo a um ponto que é ponto do domínio e que é ponto de acumulação. Vou parar de dizer P é ponto... Não. Eu fazendo menção à continuidade e também ao limite de uma função no ponto, o ponto é necessariamente ponto de acumulação do domínio da função. Vai estar implícito porque eu quero que seja assim. Não vou mais ficar destacando que o ponto é ponto de acumulação. Entrou limite na jogada, o limite num ponto, esse ponto necessariamente é ponto de acumulação. Você já sabe que tem que ser. Tá ok? Tá bom? E aí, por causa disso, quando eu pedir para você mostrar que uma função é contínua num ponto, você vai ter que mostrar duas coisas. Primeiro, P está no domínio da função. Segundo, o limite existe e ele é igual ao valor da função no ponto. Se o limite não existe, não tem igualdade. Tá bom? E aí eu venho com vocês aqui com um exemplo, ó.